Seja muito bem-vindo, eu sou Matise, eu sou a professora Edna e hoje eu vou responder uma dúvida de progressão aritmética do Williams Andrade. Muito legal a sua questão, William. Olha só, Williams. Seja x a soma dos 5 primeiros termos de uma PA e y a soma do sexto ao 10º termo dessa mesma sequência. Se y menos x é igual a 100, qual a razão dessa PA? E foi super simples para eu resolver. Você falou que não tinha ideia, mas eu vou te dar uma ideia que acho que você vai gostar e você vai perceber que é realmente facílimo de fazer. Bom, eu vou escrever, digamos assim, de forma genérica, quais são todos esses 10 termos da PA, porque vai ficar fácil você entender. Ó, primeiro, o x é a soma dos 5 primeiros termos. Então, Williams, olha só, vou falar assim, x é o A1 mais o A2, mais o A3, mais o A4, mais o A5. Pela fórmula do termo geral, eu posso escrever aquilo ali de forma genérica. Como assim? Ó, vou falar que x é, então, A1 mais... Quem que é o A2? A2 é a soma do primeiro termo mais a razão. Então, ó, o A2 eu vou trocar por A1 mais a razão. Quem que é o A3? É a soma do A2 mais a razão. Mas quem que é o A2? O A1 mais a razão. Então, na prática, A3 é só escrever A1 mais 2 vezes a razão. O A4, peraí, vou colocar aqui bonitinho, ó. Aqui tá o A1, o A2, o A3. O A4, Williams. O A4 é a soma do terceiro termo mais a razão. Só que o terceiro termo é A1 mais 2R, ou seja, o quarto termo vai ser A1 mais 3R, tá? E assim por diante. Então, se ele falar assim, o termo de número 50 vai ser A1 mais 49 vezes a razão. O termo de número 120 vai ser A1 mais 119 vezes a razão. É sempre 1 a menos vezes a razão, que é a fórmula do termo geral. A1 mais n menos 1, ou seja, um termo a menos, vezes a razão, tá? E aí, para terminar, quem que é o A5? A1 mais 4 vezes a razão. Então, aqui está o A4, aqui está o A5. Aí, William, nosso x vai ser 5A1 mais 1R mais 2Rs, 3Rs, mais 3, 6, mais 4, 10Rs. Então, vamos guardar essa informação, que o x, ele é 5 vezes o primeiro termo, mais 10 vezes a razão. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra informação, que é a informação do y, tá? E eu vou encurtar meu espaço aqui, que senão não vai caber. Ó, quem é o nosso y, William? Ele é a soma do sexto até o 10º. Então, já colocando na forma do termo geral. Quem que é o sexto? Ele é A1 mais 5 vezes a razão, sempre 1 a menos. Então, A1 mais 5 vezes a razão. Quem que é o sétimo termo? A1 mais 6 vezes a razão. Quem que é o oitavo termo? A1 mais 7 vezes a razão. O nono termo, A1 mais 8 vezes a razão. O 10º termo e último, A1 mais 9 vezes a razão. Então, o nosso y, ou Williams, vai ser 5 vezes o A1 mais 5 mais 6, 11, mais 7, 18. 18 mais 8 é 26, mais 9, 35. 35 vezes a razão. Então, nós temos aqui que o nosso y, que é quem? A soma do sexto até o 10º termo, ele vale 5 vezes o primeiro termo, mais 35 vezes a razão. E aí, na questão, Williams, fala que x menos y igual... y menos x igual a 100. Então, isso
menos isso igual a 100, tá? Então, ó, vamos lá. 5A1 mais 35R menos 5A1 mais 10R, opa, isso igual a 100, certo? Esse aqui é o x, perdão, é o y, esse aqui é o x, então y menos x igual a 100. Aí, Williams, aqui fica assim, 5A1 menos 5A1 dá 0. Já tirei o A1. 35R menos 10R, porque aqui, né, o menos vai alterar, então 35 menos 10, 25R igual a 100. Ou seja, 25 vezes a razão igual a 100. Terminamos, então, que números vezes 25 que vai dar 100, esse número é 100 dividido por 25, que é 4. Então, a razão desta progressão aritmética é 4. Veja se não é fácil. Escreve aqui embaixo se você achou fácil do jeito que eu fiz, tá ok? E se alguém pensou diferente, escreve aqui também, combinado? Um beijo, boa noite.